Essa cena se repete todos os dias. A cena onde Deus vem até você e até a mim. A cena onde Deus encontra a gente longe. E não era o homem que ia até Deus. Sempre foi Deus que vinha até o homem. Os teus pecados podem te levar para longe de Deus, mas nunca levam Deus para longe de você. Deus tem um amor tão grande por você e por mim, por cada um de nós, pela pessoa pior que você achar na sua mente, você procurar, Deus ama essa pessoa. É que muitas vezes as pessoas têm rejeitado esse amor de Deus. E Paulo, quando ele escreve Romanos 1, ele diz: o evangelho de Deus, não é o evangelho do homem. O evangelho do homem é antropocêntrico. Ele consegue fazer alguma coisa. Ele consegue ser bom. Ele consegue produzir alguma coisa para dizer para Deus: olha, eu não sou tão mal assim, Senhor. Eu não sou mal, eu sou melhor do que o outro, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor, afinal de contas eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é evangelho ficção, mentiroso, um evangelho que te empodera sem antes te fazer, embora ele seja poder de Deus e ele traz poder de Deus para nós, ele primeiro precisa colocar a gente no lugar que o poder é de Deus, o poder não é nosso. Nós não podemos estar empoderados de nós mesmos. Nós precisamos estar cheios do poder que vem de Deus. Essa cena é marcante. Na semana passada, nós vimos um evangelho falso e algumas poucas nuances do que é o evangelho verdadeiro. O evangelho falso, ou seja, uma boa notícia que não é uma boa notícia porque a gente vai falhar, ele está centrado na gente, que a gente tem condições de fazer alguma coisa para ser melhor. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de falar do evangelho para algumas pessoas. E aí eu falei assim: se posso falar com Deus, por que eu vou falar com o santo? Aí a pessoa disse assim: nossa, que arrogância sua. Eu falei assim: nossa, você me deu uma pregação agora, deixa eu te contar. Você sabia que isso daí é um trocadilho? Ela falou: por quê? Eu falei: não é minha arrogância. É que a verdade é que Deus quer que você converse com Ele. Todas as pessoas que são consideradas como santas, elas foram santas e santos pecadores. Qualquer um que foi ser humano não tem direito de ser intercessor entre Deus e os homens. Qualquer ser humano. Um dia a gente trabalha mais sobre o que é santidade, santidade posicional, processual, e quando finalizar o pecado, a gente ter um corpo glorificado como o de Cristo. Mas qualquer ser humano, não importa em que época ele nasceu nessa condição, longe de Deus, pecado, falhou, porque o pecado não tem a ver com o que você pensa ou o que você acha que é pecado, tem a ver com a santidade de Deus. Deus é perfeito, santo, justo, bom e não peca. E esse é o grande problema para É o grande problema para pecadores. Por quê? Porque se Deus não peca, a gente não tem como julgar Ele. E se Ele é santo, Ele tem como julgar a gente. E ao olhar santo de Deus, não existe ninguém perfeito. Paulo vai trabalhar isso mais à frente. Então homem algum vai conseguir produzir. Mas se o homem não consegue produzir alguma coisa para se salvar, se o homem não consegue resolver o problema dele, ele admite que nem o Adão admite fora do Éden, né? Não admitiu dentro, admitiu fora, dentro dessa cena. E a Bíblia não diz aqui que ele admitiu. Em momento algum, a Bíblia mostrou que ele admitiu a culpa dele ali dentro do Éden. Pelo contrário, ele apontou culpados. E o maior culpado era Deus.
a mesma coisa que a sociedade faz hoje, porque Deus criou toda essa bagunça aí, Deus não criou a bagunça, Deus criou todas as coisas perfeitas e o mal é uma possibilidade. O mal não foi criado por Deus, senão Deus seria mal. Aquele problema da Teodiceia, para quem gosta de estudar esse tema. Mas na verdade a gente vê que a Bíblia não é história de homens, é história do Deus de amor buscando reconciliação com a sua criação. Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 em diante. Paulo é quem escreve também 2 Coríntios capítulo 5, a carta de Coríntios. Logo de cara no versículo 14 que a gente vai ler aqui, o que ele diz? O amor de Cristo nos constrange. Se eu fosse fazer agora uma exposição do que Paulo disse aqui, a gente fazia uma outra exposição. Como a proposta é falar sobre Romanos, que a gente está estudando. Mas aqui, por que nos constrange? Porque conforme a Bíblia nos ensina, porque Deus nos amou, mas não quando nós estamos perfeitos e bonitinhos. Deus nos amou feiudo, maltrapilho, fedido, acabado no pecado. Você imagina, por exemplo, a cena que a gente viu, é um Adão boa pinta, não é? Boa pinta, bonitão lá dentro do Éden. Ele sai, ele está com a roupa, está ajeitadinho, ele está muito bonito para a maneira que Deus o enxergava depois. Imagine a pior cena de um ser humano, era a maneira que Deus enxergava ali o homem por causa do seu pecado. Mas como o homem não conseguia produzir alguma coisa, ele estaria condenado sem chance de salvação. Diga assim comigo: o homem estaria condenado sem chance de salvação. E deixo claro para você também, que é bom a gente lembrar disso, que Adão, ele não é o culpado, ele é o representante. O que significa isso? Se eu tivesse lá, eu teria sido diferente do Adão? Não. Se você tivesse lá, você seria diferente do Adão? Aí você diz: eu seria. Se você tivesse condições de ser diferente de Adão lá, você seria diferente de Adão hoje. E nós não somos diferentes. Quem tem condições de fazer, você se revela comigo aí. Quem tem condições de dizer o que o Adão da cena disse? Eu fiz tudo errado. Troquei a minha comunhão com Deus pela escuridão da noite. Quem tem condições de assumir isso diante de Deus? Eu tenho. Quantas vezes não troquei a comunhão que eu poderia ter com Deus para andar em caminho de trevas? E ali Deus me encontrou e te encontrou também. Amém? E aí Paulo diz, em outra carta, que não é de Romanos, é de Coríntios, 2 Coríntios 5, 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por alguns. Foi isso que a Bíblia disse? Ele disse que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Olha só, ele morreu para que eu e você não venhamos viver mais para nós, mas ele morreu para que nós morrêssemos com ele, e ao ressuscitar com ele, nós ressuscitamos para Deus. Olha, ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é identidade.
Antes eu vivia para mim, agora eu vivo para Deus. Diga assim: eu vivia para mim, agora vivo para Deus. Mas como que isso aconteceu? Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Explico rápido para você. Resumidamente, o que Paulo está dizendo é o seguinte: só existe dois tipos de pessoas. Diga assim comigo: só existe dois tipos de pessoas. Um condenado e o salvo. Não tem meio termo. Ou você está salvo, ou você está condenado. Só que o evangelho do homem, o falso, não tem como te santificar. Então você fica condenado. Qualquer religião, isso é sério que eu estou dizendo, e eu não vou nem pregar sobre religião, mas qualquer religião que não tenha Cristo, ou seja, não é cristianismo, não tenha Cristo como centro da religião, que aí teria que ser cristão, e não tem como justificação diante de Deus, é uma pessoa condenada. Mas eu faço boas obras não salvam. Eu sou bonzinho para os outros, aos seus olhos, porque Deus conhece o seu interior. Não, mas eu ajudei aquele irmão lá, isso não te salva. Ah, então quer dizer que eu não preciso fazer nada disso? É que o que você faz mostra se você é salvo, porque mudou a sua vida. Mas não é o que você faz que te salva, amém? Porque o homem não pode produzir a salvação. Então qualquer coisa que se faça para aplacar a ira de Deus, que não seja Jesus Cristo, não vai apaziguar o coração de Deus. Deus está querendo pegar seres humanos que não aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque eles estão numa dívida com Deus. Amém? E aí Paulo então ele resumiu, ele disse: então eu não conheço outro tipo de gente. Você pode ter etnia, você pode ter geografia, você pode ter família, uma diferente da outra, você pode morar em lugares diferentes, ter mais dinheiro, menos dinheiro, ser uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida no seu casamento, na sua vida financeira, ou em qualquer coisa. Isso não tem nada, entre aspas, não tem nada a ver com ser salvo. E Paulo vai explicar isso para nós. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que interessante. Deus é quem nos reconciliou com Ele mesmo e devolveu a gente para este ministério. Ou seja, ministério é um trabalho, é um serviço que nós temos. Então todas as pessoas que se encontraram com Cristo, foram salvas, se tornaram novas criaturas, elas fazem parte de um ministério. E qual o ministério? De anunciar reconciliação ao próximo. E o que é reconciliação? Estou brigado com a Fátima. Alguma coisa aconteceu entre nós, Fátima, e a gente não troca ideia, e você está querendo me matar e eu querendo matar você. Aí vem o Marcelo e diz o seguinte: quem errou, Marcelo vai julgar. E o Marcelo vai julgar corretamente e vai descobrir que uma das partes errou. Só que está difícil o negócio. Ele vem e traz a paz entre eu e a Fátima. Essa metáfora, para você entender, vamos inverter para ela para não achar que eu sou prepotente. Ela é Deus e eu sou o pecador, o homem. Marcelo é Cristo, que me reconcilia com a Fátima, que é Deus.
Se tirar Jesus, se a Fátima me pegar, ela me mata. Porque eu não fiz as pazes com ela. Cristo entrou, eu fiz as pazes com ela, ela fez a paz comigo, a gente está em paz. Amém? Lembra da conta? Paz com Deus, paz comigo, paz com pessoas. Diga assim, paz com Deus, paz comigo, paz com pessoas. Problema com Deus, problema comigo, problema com pessoas. Quando eu oro e não libero o perdão, significa que eu também não recebo o perdão. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. É muito sério. Mas por que eu tenho que perdoar? Porque eu não produzi a causa do perdão. Deus produziu a causa do perdão entre eu e Ele. Ele mesmo ofertou Jesus Cristo para ter essa paz. Amém? Ele continua dizendo: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes cobrando, não colocando sobre eles os seus pecados, e pôs em nós esta palavra, a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Nós imploramos, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nós somos responsáveis. Respondo, Joseph, receba. Todo cristão consciente tem responsabilidade na salvação do seu próximo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem tudo a ver comigo. Sabe o que o cara do mercadinho do lado de casa tem a ver com você? Tudo. Não, ele não é da minha família. Não. Ele é uma pessoa que você precisa descobrir se ele é salvo, se ele é condenado. Se ele for salvo, ele é teu irmão. Então você dá um abraço nele e dá glória. Se ele não for seu irmão, você tem que falar para ele: rapaz, você não está sabendo? O quê? Meu, Deus está querendo te matar. E eu preciso te contar isso. Deus está querendo te matar, cara. Não, não está não. Deus está querendo te matar sim. Só que existe uma possibilidade, e Ele mandou te dizer que hoje é uma oportunidade para você, que se você reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e receber o sangue de Jesus, as suas dívidas serão pagas diante de Deus. Caso contrário, você está condenado. Não estou. Tá, mas por quê? O que eu fiz? A sua existência como pecador é uma ofensa à santidade de Deus. Então você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador com essa mente. Não é só falar, é entender realmente. Sou pecador mesmo, mas eu não queria ser, mas sou. Quem vai me ajudar nisso? Deus. Você não vai conseguir ficar legal. Deus produziu algo para você, para que você seja santo diante dele. E esse alguém é Jesus Cristo. Se você aceitá-lo, você será salvo. Esse é o pensamento de uma pessoa salva. Sabe por quê? Toda pessoa salva se tornou um embaixador de Deus na terra. Amém? Quem é embaixador, levanta a mão, dá uma glória a Deus aí. Você entregou sua vida para Jesus, você é embaixador. O embaixador, ele só é embaixador em um determinado lugar. Onde ele passa, ele é embaixador. Ele é embaixador onde ele passa, ele tem uma função. Ele pode ser designado para uma nação em específico.
Não existe a embaixada dos Estados Unidos? Sim ou não? Existe. Aí tem tudo a ver, as leis de dentro da embaixada tem tudo a ver com as leis dos Estados Unidos, embora esteja no Brasil. Então, se você quer saber tudo sobre os Estados Unidos, você vai aonde? Aonde? Na embaixada. Eles vão te passar todas as regras. Não adianta ter passaporte se a embaixada não der a carimbada e falar assim, não, está autorizado para ir para lá. Você precisa de visto para o seu passaporte, sim ou não? Aonde que é a embaixada de Cristo na terra? Aonde? A igreja. Você precisa ir lá. E lá existem embaixadores, representantes de Deus que sabem como é que funcionam as coisas no mundo de Deus. Para você pegar o seu visto, seu passaporte e você ir para lá. Cristo, com o Espírito Santo, carimba teu passaporte para lá. E nós somos os anunciadores dessas boas novas. Amém? Isaías perguntou: quem acreditou na nossa pregação? Abre aí Isaías 53. Olha o que Deus fez por nós. Isaías 53. Isaías 53. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Você que conhece um pouquinho de Bíblia sabe que Isaías 53, o profeta Isaías está falando de quem? De Cristo. Ele está aqui falando, há muito tempo atrás, Isaías é conhecido como profeta messiânico. E ele está anunciando o que iria acontecer com Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque é meio aulinha didática mesmo, para você entender e sair daqui consciente. Porque se você for para o inferno, eu não quero ter sangue nas minhas mãos, mas eu creio que você vai receber essa palavra hoje e vai entrar no caminho dos céus. Amém? O que levou Jesus à cruz? O que levou? Os meus e os seus pecados. Jesus estava lá por causa dele mesmo? Não. Ele estava lá por causa de um projeto da salvação. Quem já leu as histórias do Antigo Testamento e ficou com dó dos bichinhos que eram sacrificados? Não dá dó? Né, irmãos? Tadinho do cordeirinho. O que o cordeiro fez de mal para Deus falar que o sacerdote tinha que sacrificar um cordeirinho? Matar um bichinho inocente. Não fez nada para ser morto. Um bichinho ali indefeso. É muita crueldade, sim ou não? Para aqueles que assim pensam, estão certíssimos. Mas ali está apontando para alguém
que também, igual aquele cordeiro, não merecia morrer, não merecia padecer, não merecia sofrer numa cruz, não merecia ser chicotado, não merecia ser cuspido, não merecia ser pendurado numa cruz, não merecia ser rejeitado, não merecia passar por tudo aquilo que passou. Quem é que merecia? Eu. Mas eu não suportaria. Eu não suportaria. Então ele, sabendo que nós não suportaríamos, ele veio no nosso lugar. Então quando você olhar para a cruz, saiba que aquela cruz era para você e era para mim. Mas Deus fez com que Jesus fosse para lá, por causa de você, no seu lugar, para satisfazer a santidade de Deus. Sabemos que o que aconteceu lá no Éden não foi cobrado. Consequências de pecado é uma coisa. Houve consequências sobre a ação de Adão, ok? Não significa que Deus cobrou o pecado de Adão. Ou seja, Deus ainda vai cobrar o pecado de Adão. Você entendendo essa mensagem de hoje, você já não vai ter mais medo nem do Apocalipse. Você vai dar glória quando eu pregar de Apocalipse. Sabe por quê? Apocalipse é destruição para o ímpio, mas para o justo é o tempo da glória de Deus. Para o salvo, Jesus Cristo está voltando e vai nos levar para morar com Ele, aleluia. Vai vir cavalo, vai vir fogo, é enxofre, a terra vai ser destruída. Essa não é a minha preocupação. Ele virá para me buscar e nós moraremos para sempre com Ele. A visão apocalíptica para um cristão é totalmente diferente de uma pessoa. O cristão ele não perde o sono pelo medo, ele perde o sono pela viagem. Já viu criança? Hoje eu passei no orfanato, estava falando para o pessoal lá, falei assim, eu não gosto de prometer as coisas para criança, que eu estou com um projeto aí para lançar para as crianças. E aí eu falei assim, só que eu não gosto de falar e não cumprir, porque você gera uma expectativa. E aí se você não cumpre? Jesus, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Ele não é homem para mentir. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok. Mas em Atos capítulo 1, quando Jesus está subindo, aqueles seres angelicais, eles dizem o quê? O que vocês estão olhando? O mesmo Jesus que está subindo, Ele vai descer para buscar vocês. E assim como viram Ele subindo, vão ver Ele descendo para buscar o seu povo. O cristão tem essa expectativa. A expectativa do cristão convertido não é se vai comprar carro, se vai comprar casa, se vai estar vivo, se vai estar morto. A preocupação dele é: eu quero morar no céu com Jesus. Ele canta o que nós estávamos adorando aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E aí ele diz, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo. Olha, Cristo morrendo na cruz agradou a Deus. Diga assim comigo: Cristo morrendo na cruz agradou a Deus. Mas por quê? Eu vou explicar para você, talvez você não tenha ouvido isso ainda. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores.
Jesus na cruz é o altar de sacrifício que aplaca a ira de Deus contra você e contra mim. Ok? Deus produziu tudo isso. Estou entendendo, apóstolo. Paulo, em Gálatas 1 e 9, não precisa abrir, mas ele diz que se alguém, algum ser humano, ou algum ser celestial, até que um anjo de luz apareça, pregando um outro evangelho, que na verdade não existe outro, só existe um evangelho. Diga assim comigo, não existem dois evangelhos. Só existe um evangelho. Pode ser diversas maneiras de pregá-lo, cada um com uma estratégia de evangelismo, mas o centro da mensagem é um só. Mas qual o centro da mensagem, apóstolo? Ela tem 3 pontos. Diga assim comigo, quem somos e quem nós somos? Pecadores. Aí depois o segundo ponto do evangelho, quem podemos nos tornar? E nós podemos nos tornar o quê? Filhos de Deus. É assim que é o anúncio do evangelho. Quem você é hoje? Pecador, condenado, já era. Existe uma proposta. Qual a proposta? Você aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e ser perdoado dos seus pecados. Aí você vai ser feito filho de Deus. Ok. E depois você vai ter um destino se aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que é céu. Ou então você não vai aceitá-lo e você vai para o inferno, que é a ausência de Deus. Cristo, ele assumindo tudo isso sobre ele leva o seu pecado e o meu pecado. Então imagine que Deus está assim, só metáfora, tá? Mas é mais ou menos esse estilo. Deus está assim, eu vou pegar esse povo, vou cobrar, porque a minha santidade eu não posso deixar passar batido. Já viu filho quando faz alguma traquinagem? Filho faz arte, sim ou não? E às vezes você tem que aplicar um corretivo nele, sim ou não? Para ensinar ele. Só que o corretivo de Deus, nesse caso aqui, daria morte, não daria certo não. E Deus fala, eu preciso cobrar, a minha santidade exige a cobrança, mas eu amo tanto que se eu for cobrar agora, eu mato. Quando Jesus é sacrificado na cruz, Deus faz assim, ó. Pronto. Alguém justo pagou pelos pecados do injusto e agora está tudo certo. Abre comigo em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Onde eu estava fazendo discipulado com meus discípulos, eu falei para eles, ó, se a gente for abrir o assunto, a gente vai pregar Efésios de 1 a 6. Hoje eu conversava com um pastor, eu falava para ele sobre identidade, eu falei assim, qual a identidade? Efésios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a identidade do cristão. Se você não leu ainda, leia que você vai saber a identidade que você precisa ter. Mas olha o capítulo 2. Foi isso, gente. Paulo definiu o que foi que aconteceu com você e comigo. Olha o que diz. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões de pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É uma dádiva, é um presente de Deus. Não vem por intermédio daquilo que você faz, a fim de que ninguém venha se orgulhar dizendo, eu recebi porque eu sou bom. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Ou seja, vivêssemos princípios da Bíblia. Portanto, lembrai-vos que anteriormente nós éramos sem aliança com Deus, chamados de incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. A gente vai trabalhar isso mais à frente. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois cidadãos dos santos, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Nele, o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um templo santo do Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Se você for analisar esse tratado teológico aqui, que fala sobre salvação, a doutrina da salvação, você vai entender que nós não produzimos, nós fomos muito amados por Deus. Jesus em João 3,16, quando ele conversa com Nicodemos, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu próprio Filho. Imagine, gente. Eu sei que nós como pais, o quanto nós amamos os nossos filhos. Sim ou não? E é um amor tão falho perto do amor de Deus. Agora Deus suportou ver o Filho dele, Cristo, morrer por pecadores como eu e você, para te fazer filho e filha de Deus, para nos fazer filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Temos uma herança celestial, reinaremos com Cristo, receberemos um novo céu, nova terra, novo lugar para habitar, aonde nem o sol precisa ficar lá, porque a glória de Deus é resplandecente naquele lugar, aonde a presença de Deus é real, e nós moraremos eternamente com Ele. Então o verdadeiro evangelho, ele coloca a gente no lugar que a gente estava, dizendo, sim, vocês são pecadores, agora Jesus morreu por vocês, perdoou o pecado de vocês diante de Deus, porque nós estávamos em dívida com Deus. Agora, ao invés de você ser condenado, o favor de Deus te adotou como filho dele. Automaticamente, quando Deus adota você como filho, tudo que ele criou é seu. Um filho, seja ele adotivo, seja ele de sangue, a partir do momento que colocou meu nome nele,
colocou o seu nome num filho e registrou, você deu direito dele ter parte de tudo aquilo que está no seu nome, sim ou não? E se chama herança. Deus é dono do ouro, da prata e de todas as coisas. Tudo que é de Deus, Ele entregou para você. É o reinado de Adão. Adão recebeu tudo de Deus para ele cuidar, ele perdeu. Mas Cristo foi lá e tomou da mão do diabo essa escritura e falou: ó, tá aqui, é minha, porque eu comprei com meu sangue. E agora ele retorna para nós e diz assim: olha, mudem a vida de vocês, porque agora eu vos constituí reis e sacerdotes, e vocês vão reinar comigo. Eu prometo para vocês, eu vou levar vocês para morar comigo. Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele disse: Pai, eu te peço que todos aqueles que tu me deste, não só esse, mas todos aqueles que vão ouvir o evangelho, que eles estejam aonde eu estiver. Então, ao que eu entendo, o evangelho verdadeiro, ele nos dá um foco também lá na frente. Só que não é mais o foco de um Jesus sofrendo, um Jesus numa cruz, um Jesus ensanguentado. Irmão, você não vai ver mais isso daí não. Só se você assistir o filme Paixão. Sabe como é que a gente vai encontrar Cristo? Abre aí comigo em Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 9. Diz assim: Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois desses. Para por aqui. É outro. Apocalipse 20. Vai comigo. Estou pregando o verdadeiro evangelho para você, amém? Diz assim: olha a expectativa do cristão. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele,
E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E ele diz, Apocalipse 21 e versículo de número 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Eu ouvi uma forte voz como procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Fala sobre salvação. Agora ele procede ainda dizendo: porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que há de perpetuamente em meio a enxofre. Esta é a segunda morte. Ponto. Nossa, o evangelho não é uma boa notícia? Sim. É uma boa notícia de que Deus amou o mundo, que Deus amou você, me amou, amou pecadores, entregando Jesus Cristo. Mas esse mesmo Jesus Cristo um dia virá entre as nuvens dos céus para receber a igreja dele, você e eu. A boa notícia do evangelho é essa: você não pode produzir, religião nenhuma pode produzir. Deus fez, entregando Jesus Cristo para ser a sua salvação e te adotando como filho de Deus. O que você fez para ser salvo? Nada. E o que Deus fez para você ser salvo? Tudo. Tudo foi feito. Fecho com essa passagem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem não crê em Cristo, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus.
Deus amou. Você quer receber o amor de Deus? É a salvação. É a proposta. O evangelho é complicado? Não, é simples. Talvez hoje você, como Naamã, esperaria sinais e prodígios, fogo, alguma coisa para mexer com você. Mas o evangelho é simples. Uma criança consegue entender. Um adulto consegue entender. Mas o arrogante não consegue se entregar. Não consegue admitir que o maior problema das coisas que estão dando errado não é Deus, somos nós. E ainda assim Ele nos amou e quer nos salvar de uma morte eterna. Existe uma primeira morte, que é a consequência do que aconteceu com Adão. Era para ele ser eterno. Mas a sentença foi dada. Até que o teu corpo volte ao pó, à terra. Porque da terra você foi tomado. Você pode dizer que não acredita em Deus, até o dia que você for no velório e você vai ver essa palavra se cumprindo. Está lá. O Espírito foi. Ficou o corpo se decompondo ali para voltar para a terra. Mas o Espírito volta para Deus. E estará diante de Deus preparado para o grande dia do juízo. Para receber o que fez por meio do corpo aqui. Salvação ou condenação. O que você gostaria para a sua vida hoje? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu posso só ler para você, aí depois você escuta a mensagem e você anota se você quiser, se você não estiver anotando. Quais foram os benefícios da cruz de Cristo para mim e para você? Libertação do pecado, perdão diante de Deus, cura e libertação do nosso passado, justificação no sangue de Cristo, santificação, reconciliação com Deus, ressurreição e vida, paternidade e adoção, autoridade e poder e vida eterna. Algumas características do que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo trouxe para você e para mim. Pelo menos para você que está assistindo essa live, para você que está aqui hoje, tendo essa aula. Vou dizer que não é só uma pregação, é te ensinando o que é o verdadeiro evangelho. Você pode mudar a tua história hoje. A ninguém mais nós conhecemos. Ou você é salvo, ou você é condenado. Você não tem meio termo. Não existe o lugar cheio de purga. Não, você, o purgatório. É agora. É hoje a sua decisão de nascer para os valores de Deus. Se encontrar com Deus. Se encontrar com essa realidade. E entender o evangelho verdadeiro, o evangelho de Deus. Eu te amei sendo pecador. Eu te perdoo de todos os teus pecados. Imagine Deus dizendo isso aí. Eu te perdoo de todos os seus pecados, se você se arrepender. E eu te perdoo não só daqueles que você fez. Eu te perdoo se em algum momento na sua caminhada você escorregar. Eu te perdoo. Embora vai ter consequências, mas eu te perdoo. Por isso que quando ligados à videira jamais seremos desligados. Porque Deus não usa borracha. O que Ele escreveu está escrito. O que está ligado está ligado. E uma coisa interessante, olha que poder. Se você for na embaixada dos Estados Unidos e pedir uma autorização para você entrar na Espanha, eles podem te dar? Sim ou não? Não. Eles só têm autorização para os Estados Unidos. E se você inverter, for na embaixada da Espanha e pedir para entrar nos Estados Unidos, ele fala, você está no lugar errado. Só existe um lugar que pode te ligar aos Estados Unidos, só existe um lugar que pode te ligar até a Espanha. Você precisa ir lá na embaixada, no consulado.
Você precisa ir lá. Não existe outro lugar que te ligue aos céus, senão Cristo, a igreja de Cristo. E hoje você está nesse lugar. Apóstolo, agora é o que eu vou dizer para você, é mais forte que você pode imaginar. Eu falo pelo poder da palavra, sem emocionalismo. Tem alguém aqui hoje que nunca na sua vida... Deixa eu fazer a pergunta certa, sem desespero. Vamos lá. Quem entendeu a pregação de hoje, levanta a mão e dá um glória a Deus. Alex, ou você é salvo, ou você está condenado. Fátima, ou você é salva, ou está condenado. Adilson, ou você é salvo, ou você está condenado. Tem meio termo? Não. Eu pergunto para você. Se você entendeu essa palavra, tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus e disse: eu sou pecador, me arrependo dos meus pecados, recebo o sacrifício de Jesus Cristo na minha vida e quero o Espírito Santo me ajudando a vencer todos os meus pecados? Tem alguém que nunca fez esse momento de confissão a Deus na igreja hoje aqui, ou aí na sua casa, que nunca fez isso e gostaria de fazer hoje e entregar sua vida para Jesus Cristo? Nessa noite, tem alguém que nunca entregou a vida para Jesus com esse entendimento, ou todos já entregaram a vida para Jesus aqui? Tem alguém que nunca entregou sua vida para Jesus, dizer assim: eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida, e eu entendi essa palavra? Tem alguém que nunca entregou a vida para Jesus aí? Todos já entregaram a vida para Jesus? Amém? Então tá bom. Agora eu faço a seguinte pergunta: quantos de nós que já entregamos a vida para Jesus estamos vivendo como embaixadores de Deus na terra? Existe salvo que não anuncia o evangelho? Existe uma pessoa salva que fica com a boca aberta esperando a mosca entrar dentro e vai morrer engasgado? Não existe. O que existe é um salvo ativo ou alguém que precisa se posicionar com a salvação. Então eu faço uma outra pergunta. Você que perdeu essa noção na sua vida e alguma coisa te fez parar e não viver essa aliança com Deus, de ser um anunciador de boas novas, hoje é uma noite de você assumir a sua posição em Cristo Jesus. Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e te darei as chaves dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar será desligado. O que ele está falando disso, talvez você usou muitas vezes para passar na porta das casas e está dizendo: está ligado que essa casa é minha, está ligado que esse carro é meu, está ligado que isso aqui eu profetizo que é meu, está ligado no céu, está ligado na terra. Isso é heresia. O que a palavra está dizendo é ligar pessoas ao céu ou desligar elas. Mas o que liga e o que desliga não sou eu. O que liga e desliga é a confissão de Pedro, que ele disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então precisamos ligar pessoas aos céus. E hoje eu quero ligar você aos céus. Eu quero, talvez seu disjuntor caiu e você enfraqueceu. Você perdeu suas forças. Você já não é mais aquela pessoa apaixonada pelas coisas de Deus. A vida te trouxe marcas, o seu passado te marcou, as coisas que você fez te deixou triste, te deixou desmotivado. Você não consegue ver esperança nenhuma, você não consegue ficar mais de pé, você não consegue mais ver esperança para a tua vida em nada. Você não entende nem o motivo da sua existência. Você deixou cair o disjuntor.
Mas hoje eu quero ligar esse disjuntor na sua vida e a luz de Deus resplandecer em você. Porque Ele veio para te salvar. E eu quero orar por você nesta noite em nome de Jesus. Se tem alguém aqui hoje que sente que precisa renovar a sua aliança, não renovou. Talvez semana passada você renovou, talvez em outro culto você renovou, então você já renovou. Agora, se você não voltou, não ligou o disjuntor, eu quero orar com você, junto com o pastor, junto com outras pessoas. Eu quero ligar você no mundo espiritual nesta noite em nome de Jesus. E eu convido você a vir aqui à frente. Se tem alguém, se não tem ninguém, está tudo resolvido. Está todo mundo ligado, conectado, tudo na fiação. E Deus está usando muito. Glória a Deus. Então está tudo na bênção. Amém? Quem entendeu, dá um glória a Deus. Amém. Então você salvo, tem um compromisso com pessoas. Então você assuma o seu compromisso de fazer a obra de Deus. Porque após tem cristão, tem gente que é salvo e pode ficar parado sem fazer nada na igreja, está tudo certo. Diz uma coisa para mim, só responde isso. Qual a parte do seu corpo que não é importante para você? Diz para mim. Pega a faca lá, ô presbítero. Diaconato, traz uma peixeira, aquela peixeira que eu deixei lá afiada. Vem aqui à frente você que tem uma parte do seu corpo que para você não é importante, que eu vou cortar ela hoje, agora. Vou extirpar do seu corpo. Ah, é importante? Todas? Para que 10 dedos, gente? Tira um, fica com 9. Quem topa? Para que 2 mãos? Vem cá que eu corto uma fora. Para que 10 dedos no pé? Deixa eu cortar o dedão. Logo os 2, para você não ter equilíbrio. Se todas as partes do nosso corpo são importantes no reino, para a nossa vida, você, como um salvo no corpo de Cristo, é importante. Então por que você está parado? Se você entendeu o que é salvação, você é o anunciador de boas novas. Quem entendeu essa mensagem, hoje tem que procurar um dos ministérios e falar: eu estou me engajando. Eu vou ser ministrado. Eu preciso ser ministrado. Sou um intercessor. Sou uma pessoa cheia de Deus. Sou um diácono, uma diaconisa. Sou um pastor. Eu preciso ser ministrado e assumir o meu compromisso no corpo de Cristo. Afinal de contas, nós fomos salvos. Essa é a mente de um salvo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Pai querido, eu anunciei a tua palavra. Eu não tenho forças minhas, mas eu sei que o teu Espírito Santo pode falar aos nossos corações. Paizinho querido, engaja os nossos corações, que nós possamos verdadeiramente ser ramos da videira, conectados a Cristo, para que possamos dar fruto, e fruto em abundância. Eu profetizo em nome de Jesus sobre cada vida que aqui está hoje, que eles vão dar muito fruto, porque a tua palavra está nos limpando nesta noite, está nos alinhando à tua vontade, Senhor. Este é o evangelho que faz com que nós venhamos entender quem nós somos, quem nos tornamos e o nosso destino, que é o céu. Ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, arrebata a tua igreja e leva-nos para a eternidade, Senhor. Enquanto isso não acontece, usa-nos conforme a tua vontade, para a glória do teu santo nome, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.